Eu vim aqui contar um pouco do que eu vi, vivi e escutei por onde andei. Eu tive a oportunidade de andar por quase todos os estados do Brasil, mais de 200 cidades, com várias palestras, treinamentos, falando sobre startups, empreendedorismo, inovação. E o que eu mais escutei dos nossos empreendedores e profissionais, que eles querem inovar, que eles desejam inovar, mas continuam paralisados e fazendo a mesma coisa. Aliás, a maioria das empresas que fracassaram nos últimos anos, elas não só fracassaram porque fizeram coisas erradas, mas porque fizeram coisas certas durante muito tempo. Não testaram coisas novas. E por que isso? A grande pergunta para que a gente pense em inovação, são sobre as nossas dores, sobre os nossos problemas, as perguntas sobre a nossa humanidade. E quais são as barreiras e o que está por trás da nossa capacidade de empreender, de inovar, até de viver, né, na vida e nos negócios. E pensando mais profundamente ainda, o que está por trás da nossa capacidade de a gente ser nós mesmos. O que impede, né? E essas respostas complexas para essas perguntas, elas não são fáceis. Não tem nada fácil sobre isso. Não existe um gabarito da vida ou um app da vida que você coloque na mão e isso vai te dar acesso a todas as respostas. Mas os sinais que a vida me deu me mostraram alguns caminhos possíveis, é isso que eu quero compartilhar com vocês, né? Então, mais do que as habilidades e recursos, porque a maioria acha que as barreiras estão nas competências, ou no tempo, ou no dinheiro, ou na estrutura, ou nas pessoas, mas, na verdade, a maior barreira está na nossa mentalidade. A maior barreira está de entender quem somos e o que queremos enquanto seres humanos, a nossa mentalidade. E por que isso acontece? Nós estamos vendo um mundo que está falindo. O mundo da era industrial, do pensamento linear, da sociedade que era disciplinada, onde eu só crescia e olhava para o meu quadrado, e muito pela negatividade, por não enfrentar as novas barreiras. Então, eu me tornava especialista daquilo que eu aprendi. Só que esse mundo faliu. E surge um outro mundo, muito mais rápido, muito mais veloz. Alguém já ouviu falar aí do mundo vulnerável, imprevisível, complexo e ambíguo, que deixa um rastro, que um mundo que é ansioso, frágil, não linear e incompreensível? É esse mundo que a gente vive. Muito pelas tecnologias que saíram do laboratório, se conectaram e geraram nova economia, novos costumes, nova sociedade, novas causas. Então, quando a gente olha para a coexistência de dois mundos que a gente está hoje, gera muito medo. Porque saímos do mundo da posse para o mundo das causas. Porém, tudo isso nos leva a uma sociedade performática, do desempenho, uma sociedade que vive em uma tal positividade tóxica, que gera uma expectativa muito alta, que talvez a gente não consiga chegar a atender todas as expectativas, e é por isso que hoje temos as pessoas com adoecimentos psíquicos, né? Então, quando a gente olha lá atrás, que o valor estava na posse, no substantivo, né? Estava no desenvolver coisas, hoje precisamos entender que precisamos desenvolver seres humanos melhores para desenvolver coisas melhores. Bom, vocês já devem ter ouvido falar sobre o que é MVP, Mínimo Produto Viável, das escolas de negócios, do mundo das startups. Mas eu não vim aqui falar daquele produto que atendeu a principal necessidade ou resolveu o principal problema. Eu vim aqui falar da mínima pessoa viável. Será que eu sou essa mínima pessoa viável para viver nesse mundo? Como é que eu me torno uma mínima pessoa viável? Só com os pilares proatividade, conhecimento e muito amor. Conectado às nossas energias,
principalmente o interesse de entender o que é inteligência espiritual. Porque já nascemos com ela, mas pouco utilizamos a inteligência espiritual. Nós aprendemos o que é a inteligência intelectual, que resolve um problema pontual pelo conhecimento que eu tenho, e desenvolvo hoje uma inteligência emocional que vai tratar esses medos para que eu tenha uma melhor escolha durante aquele momento. Mas a inteligência espiritual é para a vida. A inteligência espiritual é o domínio do ser humano sobre a sua base material. É quando você faz as principais perguntas fundamentais sobre a vida humana. Porque quando falamos de inovação e futuro, o que a gente imagina? O metaverso, o carro autônomo, a inteligência artificial generativa. Mas, gente, que tipo de seres humanos nós somos? O que a gente quer daqui para frente? Que tipo de sociedade a gente quer daqui para frente? Porque até então, a gente só vê essa tal inovação e tecnologia como tendências. Agora, será que estamos sensibilizados sobre o impacto que essas coisas vão acontecer com as pessoas? Será que um cara que trabalha em tecnologia da informação tem a sensibilidade suficiente para saber o que vai acontecer lá na ponta? Mais ainda, será que essa tal inovação é mais por consciência ou conveniência? Porque, afinal das contas, a gente mais materializou o mundo do que civilizou esse mundo. E quando a gente pensa em inovação, o que é inovação e futuro para essa parte da população? Gente, a inovação do ser é a única de ser digna de admiração. O resto é passageiro. E isso some um dia, isso vai embora, isso vai para o lixo, muitas vezes até superficial. E aí não é mais a tendência da conveniência, mas a tendência do que a gente quer para desenvolver coisas. Mas o que a gente precisa é de uma cultura do amor e do respeito. A inovação precisa inovar e precisa ser com um toque de amor. E essa cultura do amor e respeito é a gente entender que o propósito, que é o contrato para que a gente utilize os melhores meios com consciência, ele vai trabalhar a gestão, pessoas e estrutura. E o propósito é o amor e sentido à vida. Então está aí o primeiro amor. O segundo amor é quando você entende que é o amor ao novo. O amor de desenvolver coisas novas que sejam relevantes para as pessoas, e aí a necessidade, que é a mãe da inovação. E qual é o outro amor? O outro amor é filosofia. O outro amor é o conhecimento. O outro amor é aquele que é a mãe da ciência que busca a verdade com a tecnologia que dá utilidade. Então, o nosso briefing, seja pelo amor platônico, da posse, do desejo pela falta, ou do amor de Aristóteles, que é a alegria, a satisfação, eu também preciso do amor ágape de Cristo, a compaixão. Eu também preciso da entrega desse amor. Então, o briefing perfeito é quando ele entende o sentido da vida para o que vai ser entregue à sociedade. E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma ideia. O que é a inovação das coisas? O ter está na frente do ser. Esse é o nosso briefing de inovação das coisas. Eu tenho uma ideia, passo por uma gestão, e essa gestão trabalha o que é possível e viável, trabalha num tripézinho de tecnologia, conhecimento e criatividade, que gera inovação em processo, produto, serviço, organizacional, de marketing, e entrega um desejo. Mas isso é o campo da ilusão. Existe uma ilusão aumentada nesse processo. Ora, o que é a inovação das causas? A inovação mais humanizada é quando essa ideia, ela trabalha a proatividade, o conhecimento e o amor por meio da filosofia e espiritualidade. Porque a filosofia vai dar esse sentido ao que é moral e ético, e a espiritualidade além, aquilo que transcende o que é material. Aí sim, a minha criatividade, o meu conhecimento, a minha tecnologia produz significado, aquilo que é relevante e necessário para as pessoas. Aí eu trabalho uma humanidade aumentada, porque o ser está na frente do ter. Esse é o mundo real. E o propósito é aquele contrato para que eu utilize os meios da melhor maneira possível, onde as pessoas são fio condutores desse propósito.
E como uma pessoa é fio condutor de um propósito? Quando ela sabe exatamente para que serve o que ela está fazendo. Ela precisa saber exatamente para que serve o que está fazendo. E aí entender que nós precisamos trabalhar as nossas inteligências. Existe a racionalidade humana, a inteligência artificial, que ela é medida, que ela é lógica, que ela é razão, que ela é dados, que ela é eficiência. Agora, quem aqui trabalha toda a inteligência humana, a essência humana, que é a inteligência emocional, a inteligência intelectual, a inteligência espiritual. O meu ser, o meu pensar, o meu sentir, e o amor, a emoção, a intuição não é medido. A gente não consegue medir. Então, nós temos de um lado uma abundância da inteligência artificial, do outro a escassez da inteligência humana. Por quê? Porque falta tempo, privacidade e silêncio. Então, a inovação das causas é para que a gente tenha uma combinação da nossa evolução humana aliada ao uso correto do poder da tecnologia. Porque o ser humano está sendo robotizado, os robôs humanizados e o poder sobre uma certa conveniência. Existe um distanciamento do propósito para tudo que inventamos e inovamos, como mostra as imagens. E a gente não pode mais falhar. E o que eu aprendi na vida, que é muito importante, o que eu aprendi sobre inovação com o conceito humanidade? Quando eu estive muito perto da morte, muito perto mesmo. Então a morte virou uma conselheira de vida para mim, para amar o que é vida. Quando infelizmente eu participei de todo o processo de câncer da minha mãe e entendi o que era vida, até que ela faleceu, a morte foi uma conselheira de vida para mim. A outra foi a filosofia, o meu caminho e reflexão do que é amar. E a espiritualidade, que é o meu valor para amar aquilo que não é ilusão, mas aquilo que é real. O que é real? Real é aquilo que eterniza. Qual é a única chance que a gente tem de se eternizar? Nos outros. A única chance que a gente tem de se eternizar é ser importante. Então essa inovação, ela pode ser feita da seguinte maneira: experimenta pensar. O meu ser de valores está sendo preenchido? Quanto estou evoluindo? Será que eu estou saindo melhor do que entrei? Estou indo na direção do meu propósito? Será que o meu propósito me leva a utilizar os melhores meios? O que devo fazer hoje para ser amanhã? Isso a morte me ensinou. Quem eu quero encontrar no meu último grão de vida? Que relações eu preciso construir para ser relevante e percebido pelas pessoas? O que tenho feito com o meu tempo e conhecimento adquirido? Porque o problema hoje, gente, é enquanto os sábios, os inteligentes, estão cheios de dúvidas, os idiotas estão cheios de certezas, vendendo para a gente o falso consenso. Então, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: primeiro, que eu quero estar aqui. Quando nascemos, a nossa ampulheta é virada. Todos os dias morremos. 1 grão por dia. A nossa ampulheta é cercada de medo, de fragilidade, de incertezas, de tantas coisas que são os infortúnios da vida, e elas vão acontecer com todos vocês. E a partir do momento que eu entendo que a vida, ela não é o oposto da morte. O oposto da morte é o nascimento. A vida é eterna. E entender que na minha ampulheta da vida cada grão vale. E eu preciso fazer valer a pena cada grão que está indo embora. Porque se eu acordei hoje, eu sou um privilegiado e tenho que entregar isso ao mundo. Ou seja, que tempo eu estou vivendo? O tempo Cronos, que é aquele que eu organizo todo o meu dia, que eu falo do ano, que eu falo do mês, que eu falo da hora, do segundo? Ou eu também vivo o meu tempo Kairos, o tempo espiritual? O tempo que a gente não conhece, mas o tempo que eu domino. O tempo que vale a pena ser vivido, o tempo que eu aprendo, o tempo que eu controlo. Assim como eu estou aqui hoje. Eu não quero ir embora, porque esse tempo está valendo a pena. Aqui está gostoso demais, é o tempo que vale a pena. Por que eu chego na segunda esperando a sexta? Eu só estou antecipando a minha morte. Viva o tempo Kairos. E a inovação só acontece quando eu faço uma seguinte pergunta: qual será o futuro de uma pessoa que teve uma vida como essa?
Esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Aproveitem cada grão da ampulheta de vocês. Meu muito obrigado. Obrigado.